Bom dia, turma, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou aluno de doutorado da professora Elizabeth. Estou responsável aí pelas duas próximas aulas, né, sobre farmacologia do sistema cardiovascular e renal. Também estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, e-mail, que eu vou responder a todos. Quem quiser pode pegar meu e-mail com a professora. E estou aqui para ajudar, tanto no teste quanto na prova. Podem contar comigo. Como eu falei, né, a gente vai ter duas aulas, a de hoje e a de quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre os antihipertensivos, a gente vai falar sobre os diuréticos, os agentes sinaptolégicos, os vasodilatadores diretos e os agentes que bloqueiam a produção ou ação da angiotensina 2. E na próxima aula a gente vai falar sobre os fármacos que atuam na angina de peito, insuficiência cardíaca e na arritmia. Então, falar um pouquinho sobre a hipertensão, né? A hipertensão ela é definida como uma pressão arterial sistólica contínua. É muito importante essa palavra contínua, né? Porque só não é um esporádico, mas é algo que acontece normalmente. Então, você tem uma pressão arterial sistólica maior que 140 e uma pressão sanguínea diastólica maior do que 90. Então, eu trouxe aqui uma imagem onde a gente tem a pressão média, né? Que a gente normalmente mede, e a gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica, que a sistólica é na ejeção, onde o coração está contraído, e a diastólica é quando o coração está se enchendo, né? O ventrículo, no caso. A gente tem algumas classificações, né? Então, o normal, que seria aquele 12/8, né? Que a gente está acostumado a escutar, que é até 120 na sistólica e até 80 na diastólica. E uma pré-hipertensão de 120 a 139 e 80 a 89, uma hipertensão de estágio 1, de 140 a 159 na sistólica, de 90 a 99 na diastólica, e estágio 2, que é acima de 60 na sistólica e acima de 100 na diastólica. Eu peguei aqui uma notícia, né, que fala que, aqui de 2018, então não é tão antiga assim, que fala que a hipertensão provoca cerca de 300 mil mortes no Brasil por ano. Então, assim, é muita gente que morre devido a essa doença, né? Então, é uma doença que precisa de muito cuidado e de ser muito bem tratada. As causas normais, geralmente, são a hereditariedade, né? Então, é uma coisa que é passada mesmo, por obesidade, estresse, hábitos ruins, como hábitos alcoólicos e tabagismo, e também hábitos ruins na alimentação, como o excesso de sal, por exemplo, o consumo de excesso de sal. A hipertensão ela pode provocar o AVC, a insuficiência cardíaca, a disfunção sexual, perda de visão, ataque cardíaco e a insuficiência renal. Inclusive, a gente na próxima aula vai falar um pouco sobre a insuficiência cardíaca. Dia 26 de abril, né, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Então, assim, realmente é uma doença que se tem muito, né, toma muito cuidado, se observa muito, tanto que tem até um dia de conscientização. E é muito importante devido a esse dado aqui, que é a adesão ao tratamento. Então, cerca de 30% da população adulta tem pressão alta. Os sintomas normalmente são tontura, sangramento, falta de ar e dor de cabeça. E pode levar à morte também, né? No Brasil, tem cerca de 21,3% dos homens têm pressão alta, 26,9% das mulheres têm pressão alta. A pressão alta ela é responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVCs, 25% das deficiências renais e cerca de 30 mil vítimas de infarto agudo no miocárdio por ano. E a questão da alimentação que eu comentei, né, no slide passado, a gente tem aqui como o brasileiro consome o dobro da quantidade de sódio recomendada. Então, se esse consumo respeitasse as recomendações, a gente poderia ter uma redução aí de 15% das mortes do AVC, 10% das mortes por infarto. E além dessa redução, um dado que é o que realmente assusta um pouco mais, né, que 50% dos hipertensos têm consciência da sua condição, só que apenas 25 aderem ao tratamento. Então, assim, é complicado, né? Porque você tem que tomar remédio praticamente diariamente, tem gente que tem que tomar mais de um remédio, então acaba que desestimulam as pessoas a aderirem ao tratamento, porém, a gente tem um reflexo aí no número de vítimas, né? De mortes que ocorrem. Então, é importante ter essa conscientização para que realmente tenha uma adesão alta ao tratamento. Porque a morbidade e a mortalidade, elas diminuem
significativamente quando a hipertensão ela é diagnosticada precocemente e ela é tratada, né, precocemente também, né, e de forma adequada. Sua etiologia, né, apenas de 10 a 15% é possível estabelecer realmente a causa. E a pressão arterial ela está relacionada diretamente ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Eu trouxe essa equação aqui, né, que é dada, né, em fisiologia do sistema cardiovascular. Então, assim, o que afeta a pressão é o débito e a resistência periférica. Então, a gente tem aqui na resistência o tônus arteriolar, e no débito cardíaco a gente tem tônus venoso, o volume de sangue, a pressão de enchimento, né, que é aquela pré-carga que a gente comenta em fisiologia, a contratilidade e a frequência cardíaca. Tudo isso vai influenciar o débito cardíaco, que vai influenciar a pressão arterial. E o tônus arteriolar vai influenciar a resistência periférica, que vai influenciar a pressão arterial também. O débito cardíaco e a resistência periférica são controlados principalmente por dois mecanismos, né, que são sobrepostos, inclusive, que são os barorreflexos e o sistema regina-angiotensina-aldosterona. Então, os fármacos, eles acabam focando bastante nesses dois formas de regular, né, porque são eles, justamente eles que vão influenciar tanto o débito cardíaco quanto a resistência periférica e, consequentemente, influenciar a pressão arterial. E a maioria desses antihipertensivos, eles diminuem a pressão arterial ou reduzindo o débito cardíaco ou diminuindo a resistência periférica, ou os dois. Então, falando um pouco sobre os barorreflexos, a gente tem os barorreflexos que são encontrados no arco aórtico e também no seio carótido. A função dos barorreflexos é o quê? Com o aumento da pressão, a gente consegue ver aqui pelo gráfico, a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca. Então, assim, com o aumento da pressão e com o aumento do estiramento do miocárdio, os barorreflexos, eles são ativados e eles reduzem a frequência cardíaca. E isso ocorre porque, com a ativação dos barorreflexos, você tem um aumento da atividade vagal, que é a atividade parasimpática, e uma diminuição da atividade simpática, fazendo assim com que a frequência cardíaca diminui, que o débito cardíaco, consequentemente, diminua e que a pressão arterial diminua também. E aqui só mostrando novamente essa estimulação, então a gente tem aqui uma imagem onde tem a frequência cardíaca aqui no eixo Y, e essas barras em azul são o estímulo, né, sendo feito. Em cima, aqui em vermelho, a estimulação vagal, parasimpática, e em verde, a estimulação simpática. A gente observa quando a gente tem esse estímulo, a frequência cai abruptamente, e quando a gente cai abruptamente, né, a frequência cai pelo fato da estimulação vagal estar acontecendo, e quando essa estimulação vagal acaba, ela novamente volta com a frequência. E a frequência e a estimulação simpática ao contrário, né? Quando ocorre a estimulação simpática, a frequência diminui, a frequência aumenta. Então, os barorreflexos, eles têm essa função, né, de que com a ativação deles, eles fazem com que a estimulação vagal seja estimulada, né, seja começada ali, e a simpática, ao contrário, seja reduzida. E isso faz com que a frequência cardíaca diminua. Então, a gente tem uma imagem aqui bem interessante, explicando essas regulações, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso, ainda não falando de fármaco, mas falando de o que ocorre para ter a pressão, da pressão baixa para alta, por exemplo, e ao contrário. A gente tem aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem a diminuição da pressão arterial. O que o corpo vai fazer, qual é a fisiologia, o que vai acontecer com a fisiologia do corpo para poder a diminuição se tornar um aumento, né? E nesse caso aqui, voltar às pressões normais. A gente tem um aumento da atividade simpática, que isso vai levar a um aumento do débito cardíaco, que vai levar a um aumento do retorno venoso, que vai levar a um aumento da resistência periférica e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. E também a gente tem a resposta mediada pelo sistema regina-angiotensina-aldosterona, que com a diminuição da pressão arterial, a gente tem a diminuição do fluxo sanguíneo renal, que vai ter um aumento da renina, que vai ter um aumento da angiotensina, que vai ter um aumento da resistência periférica, que vai ter um aumento da pressão arterial, ou a gente tem a diminuição da velocidade de filtração glomerular, com o aumento da retenção do sódio e da água, com o aumento da aldosterona, que também vai aumentar a angiotensina ou vai aumentar o volume sanguíneo, ou vai aumentar então a resistência periférica ou o débito cardíaco, e a gente vai ter uma pressão arterial aumentada. A questão é, se a pessoa já está com hipertensão, então ela já está com a pressão arterial aumentada, a gente tem que pensar tudo que eu falei inversamente. Então, se a gente tem uma pressão arterial aumentada, a gente tem que ter uma menor resistência, um menor aumento do retorno venoso, um menor débito cardíaco.
E para que isso ocorra, então, a gente tem que ter uma menor atividade simpática. Se a gente tem um aumento da pressão arterial, então a gente tem que ter, para diminuí-la, né? Ter uma diminuição da angiotensina 2, a diminuição da aldosterona, diminuição do volume sanguíneo, que isso vai levar à diminuição da pressão arterial. E no caso do hipertenso, pode levar a valores mais próximos daquele 12/8, que é o normal. Então, a gente tem fármacos que atuam em alguns pontos desses que eu falei. Então, por exemplo, a gente tem os IECAs, né, que são os inibidores de enzima conversora de angiotensina. Então, se você inibe a enzima que converte a angiotensina em angiotensina 2, você vai ter uma diminuição da angiotensina. Se você também tem os bloqueadores de receptores de angiotensina. Então, se você tem um bloqueio desses receptores, você também tem a diminuição da angiotensina 2. A gente tem os diuréticos, né, que vai estar diminuindo essa retenção de sódio e de água. A gente tem os vasodilatadores, que vai estar diminuindo essa resistência periférica. E a gente também tem os agentes que atuam na atividade sináptica, né, reduzindo. Então, a gente também vai ter uma atividade simpática, menor também. A recomendação, né, para quem tem hipertensão, a recomendação atual é para iniciar esse tratamento com os diuréticos tiazídicos, que a gente vai comentar ainda nessa aula, os IECAs, que eu acabei de falar, os bloqueadores do receptor angiotensina, que eu também falei, e os bloqueadores dos canais de cálcio, que a gente também vai comentar um pouco mais sobre todos, mais aprofundado. E uma coisa também que a gente tem, que acaba tendo e é comum, e isso também atrapalha essa adesão ao tratamento, é que muitas pessoas acabam precisando de um segundo fármaco, por exemplo, às vezes um terceiro. Então, assim, acaba tomando muitos remédios. E é importante ter essa administração do segundo fármaco, se for necessário, mas precisa tomar muito cuidado para minimizar ao máximo os efeitos adversos que podem existir. Então, por exemplo, as pessoas podem ter hipertensão, mas, como eu falei, um dos fatores é, às vezes, a pessoa ser obesa, ou às vezes a pessoa comer mal. Então, assim, além disso, a gente tem algumas outras doenças que podem vir junto. Então, por exemplo, essa alimentação ruim, a pessoa pode ter vindo a adquirir diabetes, por exemplo. Então, aí a pessoa vai ter hipertensão e diabetes. E se a pessoa tem essas duas doenças, a gente não pode simplesmente administrar qualquer fármaco. A gente tem que observar que quem tem diabetes e hipertensão pode tomar diuréticos, pode tomar os IECAs, pode tomar os bloqueadores e pode tomar também os bloqueadores de canal de cálcio. Mas não pode tomar os beta-bloqueadores, porque isso vai ter uma toxicidade muito alta para a pessoa que não vai valer a pena, não vai poder tomar. É a mesma coisa aqui, por exemplo, se você tem uma doença renal crônica. Se você tem uma doença renal crônica, você não pode tomar diurético e nem os beta-bloqueadores. Você pode tomar os IECAs e os bloqueadores de receptor da angiotensina. Então, assim, é importante o médico também, ele ter esse conhecimento do que mais a pessoa tem, para que ele possa, se necessário, administrar um segundo fármaco, ele levar as doenças, né, que os pacientes também têm em consideração para que esses efeitos adversos sejam minimizados ao máximo. Então, agora entrando nos antihipertensivos, né? A gente vai falar um pouco sobre os diuréticos, os agentes sinaptolégicos, os vasodilatadores diretos e os agentes que bloqueiam a produção ou ação da angiotensina. Vale ressaltar que a partir de agora a gente vai ver que vai ter uma mudança de cor em alguns nomes, e essa mudança eu fiz para facilitar o estudo de vocês. Então, todos que tiverem em amarelo são fármacos. Então, para você, quando bater o olho e ver que está em amarelo, você sabe que ali a gente está falando de um fármaco para qualquer uma dessas classes aqui. Então, falando sobre os diuréticos. Os diuréticos, eles são fármacos que alteram o equilíbrio do sódio e da água. Eles aumentam o volume de urina excretada. Ele diminui a pressão arterial, primariamente, por meio da depleção da reserva de sódio, né? Então, você tem mais sódio sendo excretado e, por isso, você precisa de ter mais água. Só que também existem outros tipos de diuréticos, como os osmóticos, que a gente vai comentar, por exemplo, que a gente vai comentar também, os antagonistas de aldosterona e os inibidores de anidrase carbônica. Tudo isso, todos esses tipos aqui, vão levar, ao final, a uma diurese. E a gente, além de ter combinações entre classes, a gente também pode ter combinações dentro dos diuréticos. A pessoa pode tomar mais de um diurético, caso seja necessário, visto que eles têm mecanismos de ações diferentes. E esses mecanismos de ações diferentes, eles se dão porque existem diversos segmentos aqui no néfron, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo,
o tubo contorcido proximal, a alça de Henle, o tubo contorcido distal, o tubo e ducto coletor. E cada segmento desse aí tem as suas particularidades. E aí os fármacos podem atuar nessas particularidades. E com isso você pode tomar mais de um diurético se necessário. Então a gente tem aqui acetazolamida para o contorcido proximal, a furosemida para a alça de Henle, os tiazídicos para o contorcido distal e a espironolactona para o ducto coletor. A gente vai falar um pouco mais sobre cada um. Só que a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre cada segmento e logo em seguida já vou falar sobre o fármaco que atua naquele segmento, para poder vocês tanto terem as particularidades daquele local e também a farmacodinâmica daquele fármaco. Então, começando com o tubo proximal, o TCP, esse segmento do néfron, ele reabsorve, então ele recupera para o corpo a totalidade de glicose e aminoácidos contidos no filtrado, aproximadamente 70% da água, transporte passivo, e também ele recupera íons, como sódio, cloro, cloreto, potássio, bicarbonato, e nesse caso são vias de transporte ativos. E nesse tubo proximal existe uma anidrase carbônica, que a função dela é converter água e dióxido de carbono em ácido carbônico. Então, quando você inibe essa enzima, você não tem essa conversão, né? Então, você tem a redução de reabsorção de bicarbonato, e com essa redução dessa reabsorção de carbonato, você também tem uma diminuição de reabsorção de sódio, e, consequentemente, a essas duas faltas de reabsorção, você também tem menos água reabsorvida, para manter o equilíbrio osmótico da região. Então, aqui uma imagem só para vocês, para facilitar o entendimento. A gente tem aqui a água e o bicarbonato, ou desculpa, a água e o dióxido de carbono, e a anidrase carbônica fazendo essa conversão para bicarbonato no final, né? Que é aqui, na verdade, o ácido carbônico ainda. E aí, quando você tem essa inibição, você não tem essa transformação em bicarbonato, você retém esse bicarbonato, então, no túbulo, e você vai precisar e também tem uma retenção de sódio, e você vai precisar de mais água para fazer essa excreção. Então, por isso que diurético, você vai excretar mais sódio e mais água. Então, a gente tem aqui a acetazolamida e alguns agentes relacionados também, que tem uma mesma farmacodinâmica. Então, a acetazolamida tem a administração via oral ou intravenosa. Cerca de 90% se liga a proteínas e é eliminada por via renal. E essa farmacodinâmica, logicamente, ele é um potente inibidor da anidrase carbônica. Então, ele vai inibir essa conversão a bicarbonato e vai fazer com que tenha menor absorção de água e sódio. As suas indicações clínicas também ele pode servir para glaucoma, para tratamento de epilepsia, alcalinização da urina, alcalose metabólica. Então, aqui só trouxe um exemplo. Por exemplo, o glaucoma, você tem um aumento da pressão aqui dos vasos sanguíneos do olho. Então, você utilizando esse fármaco, né, o acetazolamida, você pode ter essa redução de pressão também. Mas, como todo fármaco, existem suas toxicidades. Então, por exemplo, você pode ter uma acidose metabólica, leve, mas pode ter, formação de cálculos renais, sonolência e parestesia, que seria esse formigamento do corpo, né? Aqui representado aqui com a mão. E esse fármaco ele deve ser evitado em pacientes com cirrose hepática. Então, uma pessoa que tem cirrose hepática, por exemplo, pode até tomar algum outro composto, mas esse acetolasamida, ele não pode. A gente também tem um outro diurético, né, o manitol. Nesse caso aqui, a farmacocinética dele é via parenteral. Ele exerce um efeito osmótico também, né, com seu mecanismo de ação. E qual é esse efeito osmótico? Por ele ser um composto não reabsorvível, ele se mantém mais no segmento, e por ele estar lá, né, tá mais concentrado, né, ter mais dele no segmento, TCP, você acaba tendo que diminuir a sua reabsorção de água para poder manter esse equilíbrio osmótico, e acaba também tendo uma menor reabsorção de sódio. Então, se você tem uma menor absorção de sódio ou uma menor absorção de água, novamente, é um diurético atuando. E no final vai ser excretado tanto a água quanto o sódio pela urina.
Algumas indicações também, então ele promove essa diurese, redução da pressão intracraniana e tratamento de edemas cerebrais, serve também. Redução de pressão intraocular, mesma ideia do que eu falei anteriormente. E também serve para ataque de glaucoma. Também possui suas toxicidades, como a expansão do volume extracelular, cefaleia, náuseas e vômitos, e desidratação, hiperpotassemia e hipernatremia. Agora, falando de outro segmento, né, a alça de Henle. Nesse caso, ele possui um formato de U, como a gente pode ver lá na imagem, então tem o ascendente, o descendente e o ascendente, e um é mais espesso que o outro. Também tem uma função de absorver águas e sais minerais, então ele concentra mais a urina no caso, né, se ele tiver com funcionamento normal. E ele possui um transportador que é conhecido por NKCC2, que ele transporta o sódio e o cloro para dentro, né? Então ele faz essa reabsorção. Agora, se você bloqueia esse transportador NKCC2, você acaba tendo uma redução de secreção de potássio, por isso você acaba tendo uma redução de absorção de alguns cátions, como o magnésio e o cálcio, e isso leva ao aumento da excreção desses cátions e da água, visto que se você tem mais desses compostos no segmento, você precisa de ter mais água para equilibrar osmoticamente. Aqui eu trouxe uma imagem para facilitar esse entendimento. Então, a gente tem aqui o cotransportador, NKCC2, a gente observa que tanto o sódio, como o cloro, cloreto, como o potássio, eles entram via esse transportador. Então, se você bloqueia, você acaba mantendo o sódio, mantendo o cloreto, mantendo o potássio no segmento, e isso vai fazer com que você também não reabsorva tanta água, para manter o equilíbrio osmótico. Só que, além disso, você observa que o potássio é importante para ter essa saída aqui. Então, é importante. Então, se você não tem essa saída dele também, ele pode acabar influenciando. E, além disso, como eu comentei aqui, nessa excreção de alguns cátions, você acaba influenciando também na entrada desses cátions aqui. E eles vão acabar ficando no segmento. E isso também vai auxiliar ainda mais que a água se mantenha para que o equilíbrio osmótico ocorra. E, no final, você vai ter excreção de tudo isso pela urina. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é a furosemida. A sua farmacokinética ela é via oral ou injetável. Eles são eliminados via renal, com filtração e secreção. E o efeito dele dura de 2 a 3 horas. E a sua farmacodinâmica é exatamente a inibição do transportador NKCC2. Algumas indicações clínicas deles também. Então, a gente tem, por exemplo, utilizar ele para edemas periféricos ou pulmonar, doenças cardíacas, renais ou vasculares, cirrose hepática, hiperpotassemia, insuficiência renal aguda. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o paciente que tem a cirrose, ele já pode utilizar esse medicamento, coisa que ele não poderia fazer com aquele medicamento anterior que eu comentei. Mas também tem suas toxicidades, como a alcalose metabólica hipotassêmica, ototoxicidade, hiperuricemia, que pode ter ali no final produzir um ataque de gota, reações alérgicas, desidratação e hipercalcemia. Possui algumas contraindicações também, como a furosemida ela pode ter uma reatividade cruzada alérgica, né, em pacientes sensíveis a sulfonamidas. Então, tem a sensibilidade cruzada, né? A sulfonamida ele é um antibacteriano, ele é um bacteriostático. Então, assim, não tem um mecanismo de ação parecido, né? Mas se você usar a furosemida, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado, porque ele é contraindicado para quem está utilizando a sulfonamida pela sensibilidade cruzada que pode ocorrer. Agora, falando de um outro segmento, né, que é o tubo contorcido distal, TCD. Então, após a trajetória na alça de Henle, o produto de filtração passa por esse tubo. Esse tubo ele ainda não, o filtrado ele ainda não é denominado urina, que vai ser excretado, mas ele já está bem próximo de ser. E nesse local a gente tem uma regulação fina da quantidade de água, então ele acaba tendo ali uma absorção menor, mas ainda necessária de água. E isso ocorre visto que 85% das substâncias que tinham que ser reabsorvidas já foram. Então ali realmente é só um ajuste final para que a urina seja excretada. E nele também a gente tem um transportador, que é um transportador chamado NCC, né? Que é NCCT de transportador, que faz o transporte de cloreto e de sódio. Então, se você bloqueia esse transportador NCC,
você acaba tendo um aumento na excreção de sódio e de água também. Então, a gente tem aqui uma nova imagem, visto que o NCC ele transporta o sódio e o cloreto. Se você bloqueia, você vai ter menos sódio sendo reabsorvido e mais sódio ficando. E, com isso, você vai ter que ter uma menor reabsorção de água também, para poder ter um equilíbrio osmótico. E, no final, você vai ter uma urina com mais sódio e mais água. E, nesse caso aqui, os fármacos são os tiazídicos. Então, a gente tem os diuréticos tiazídicos, por exemplo, a hidroclorotiazida e a clortalidona. E elas também, né, logicamente, diminuem a pressão arterial, porque eles aumentam a excreção de sódio e água, como eu acabei de mostrar para vocês com a inibição do transportador. E esses tiazídicos, né, eles são outros no tratamento, e eles podem ser combinados com outros fármacos também, como os beta-bloqueadores, os IECAs, os bloqueadores de receptores de angiotensina, e outros diuréticos também, como os diuréticos poupadores de potássio, que eu vou comentar também. A sua farmacocinética, eles são administrados por via oral, e são secretados pelo sistema secretor de ácidos orgânicos do TCP, né? A sua farmacodinâmica, esses liga-se ao transportador NCC, então ele inibe a reabsorção de sódio e cloreto, e isso faz com que aumente a eliminação de água. São indicados para hipertensão, insuficiência cardíaca, cálculo renal e cirrose hepática. Possui toxicidades também, como vertigem, dor de cabeça, fraqueza, náusea, vômitos, cólicas, diarreias e alterações sanguíneas e dermatológicas. E, por fim, nós temos o ducto coletor, e é a última oportunidade para ter a reabsorção de água e de eletrólitos, e eles possuem uma influência muito grande do hormônio antidiurético, né, o ADH, conhecido também como vasopressina, e da aldosterona. No caso do ADH, quando você está com desidratação, por exemplo, o ADH ele permite um aumento da reabsorção de água, então deixa a urina mais concentrada. Agora, quando você está com excesso de água no sangue, por exemplo, aí você inibe a produção de ADH, e com essa falta desse hormônio, você tem o ducto coletor fica impermeável à água, então você tem uma urina mais diluída. E no caso e isso aqui a gente, né, na verdade, a gente tem aqui um mecanismo interessante para fármacos, né? Então, se a gente quer ter um diurético, a gente precisa inibir a produção de ADH. Isso vai levar, no final, a uma diminuição na reabsorção de água, e ele vai ter uma urina mais diluída. Mas, além do ADH, a gente também tem a aldosterona. Eles são responsivos à aldosterona. Então, por exemplo, se você tem aldosterona, o ducto coletor ele vai reabsorver sódio. Então, se ele reabsorve sódio, ele diminui a excreção pela urina, então diminui também diminui a excreção de água, visto que você acaba tendo uma reabsorção de água maior. Agora, no caso, para ter um equilíbrio osmótico no sangue, internamente. Eu trouxe aqui uma imagem, então a gente vai falar de fármacos que são tanto relacionados ao ADH quanto relacionados à aldosterona. Mas, além da aldosterona, a gente também tem canais de sódio chamados ENaC, que também vão acabar influenciando. Então, aqui só mostrando uma imagem para facilitar a visualização de vocês. Então, se a gente tem aqui a aldosterona, então a entrada de aldosterona e a ligação dela, você acaba tendo um aumento, né, da atividade dos canais de sódio. Então, você acaba tendo uma entrada maior de sódio, e isso vai causar uma entrada maior de água, fazendo com que a urina fique mais concentrada. E, além desses canais de sódio, você também tem os canais de sódio ENaC, que, com a ativação deles, uma maior ativação deles, você também vai ter ainda mais uma maior entrada de sódio, uma maior ainda absorção de água, e, com isso, uma urina mais concentrada. Então, se você quer um diurético, algo que excrete mais sódio e excrete mais água, a gente precisa ou inativar, né, a ação da aldosterona, ou inativar, que vai levar à inativação dos canais de sódio, ou inativar diretamente esses canais de sódio conhecidos como ENaC. Por isso que a gente tem os antagonistas da aldosterona, né, que então eles têm essa função de antagonista, né, de não ter, né, a função, né, de ser um competidor e inibir a ação da aldosterona.
E a gente também tem os bloqueadores de ENaC. Falando primeiro dos antagonistas, eles inibem a ação do hormônio, competindo pelos seus receptores. Os tubocoletores, então, continuarão impermeáveis à água, se ocorrer essa inibição. E os dois fármacos dessa classe são espironolactona e o esplenorona, que é um análogo da espirolactona, só que com uma maior seletividade para esse receptor de aldosterona. E para os bloqueadores de ENaC, então a gente tem ali a inibição dos canais iônicos do tipo ENaC, que são os canais de sódio epiteliais, e isso vai fazer com que impeça a reabsorção de sódio e também impeça a reabsorção de água. E tem nessa classe a amilorida e o triatereno. E aqui só, por curiosidade, uma imagem desses canais ENaC. Falando primeiro sobre os antagonistas de aldosterona, a sua farmacocinética é de administração via oral, eles sofrem um efeito de primeira passagem. A espironolactona ela é rapidamente eliminada, tem uma meia-vida ali de aproximadamente 1h30, e seus metabólitos são eliminados mais lentamente. Então, da farmacodinâmica, né, eu já falei, né, é um antagonista específico de aldosterona, e eles são conhecidos como diuréticos poupadores de potássio, porque eles acabam aumentando, né, a quantidade de sódio e água que vão ser excretados, mas eles não alteram a concentração de potássio. Então, vocês podem acabar encontrando na literatura aí, falando que essa classe, né, esses fármacos são a espironolactona, esplenerona, são diuréticos poupadores de potássio também. Só para vocês terem essa ideia também, para quando vocês forem ler, já poderem identificar logo. As indicações clínicas, né? Você pode usar ele para síndrome de Cohn. Essa síndrome de Cohn ela é caracterizada pela secreção excessiva de aldosterona pelas glândulas suprarrenais. Então, ela pode ser utilizada para essa indicação clínica. Também pode ser usada para insuficiência cardíaca, para cirrose hepática e para síndrome nefrótica. A contraindicação é pacientes com insuficiência renal aguda. Agora, falando dos bloqueadores de ENaC, né, a amilorida e a triatereno, a sua farmacocinética é uso oral por amilorida e por triatereno também. E no caso do triatereno, né, ele é iniciação em 2 horas e sua duração é de 12 a 16 horas, metabolizado em parte no fígado e em parte eliminado, inalterado na urina. A sua farmacodinâmica é inibidores de canais ENaC, possui algumas indicações clínicas, como insuficiência cardíaca, cirrose hepática e síndrome nefrótica, e contraindicações, pacientes com insuficiência renal e aguda. Eles são parecidos, né, pelos fatos de eles serem a mesma classe. E aí, como eu já tinha comentado, né, você tem a responsabilidade por aldosterona, mas você também tem uma influência do ADH. Então, agora a gente vai falar dos fármacos relacionados ao ADH. Só recapitulando, né, então, se você tem aqui, né, a produção do ADH, você tem aqui o estímulo, e isso vai ocasionar um aumento de reabsorção de água, então a sua excreção de água vai diminuir. Agora, quando você tem a inibição do ADH, você deixa de estimular, e aí você tem uma diminuição na reabsorção de água. E é justamente aí que os fármacos entram, fármacos diuréticos entram. A gente tem os antagonistas de vasopressina, como, por exemplo, o conivaptana, que a sua farmacocinética é ativo via oral, tem uma meia-vida de 5 a 10 horas, e ele é um antagonista dos receptores V1A e V2 da vasopressina. Então, aqui só uma imagem mostrando, então a gente tem aqui, por exemplo, os receptores V2, eles têm a sua ligação, né, desencadeiam a sua atividade, que no final vai abrir os poros para a entrada de água. Agora, se você tiver um antagonista no local e ele ligar, né, nos receptores e inibir a atividade da vasopressina, né, nada disso aqui vai ocorrer e essa água não vai entrar. E você vai ter uma diurese, né? No caso, você vai ter uma ação diurética. As suas indicações clínicas, né? Síndrome de secreção de ADH, insuficiência cardíaca congestiva, e também possui toxicidade, né? Eles podem causar hipernatremia e diabetes insípido nefrogênico. Agora a gente já finalizou os diuréticos e a gente vai para a segunda classe, que são os agentes sinaptolégicos. E vale ressaltar, né? Lembra que, como eu comentei lá no início,
se você está com a pressão diminuída e quer ter uma pressão aumentada, você tem que ter uma maior atividade da atividade simpática. Então, pensando aqui, se você então, já está com a pressão alta e quer reduzi-la, esses agentes simpático-epilérgicos vai fazer o quê? O oposto, ele vai diminuir a atividade simpática. Eles são classificados de acordo com o local onde compromete, né, o arco reflexo simpático. Então, eles, por exemplo, podem ser fármacos simpático-epilérgicos de ação central, a metidopa e a clonidina, os bloqueadores dos neurônios adrenérgicos, a guanetidina e a reserpina, os antagonistas dos beta-adrenoreceptores, por exemplo, os que terminam em LOL, né, em OL, propanolol, metoprolol, nadolol, atenolol, acebutolol, labetalol, esmolol. E também a gente tem os bloqueadores de receptores alfa-1 adrenérgicos, que são os terminados em ina, prazosina, terazosina, doxazosina, fentolamina e o fenoxibenzamina. Então, falando primeiro da medidopa, possui uma farmacocinética de uso oral, meia-vida de 2 horas, penetra o cérebro através de transportadores. A sua farmacodinâmica, ela reduz a descarga simpática dos centros vasomotores do tronco encefálico e também com isso, né, diminui a resistência vascular periférica e com a redução da frequência cardíaca e do débito cardíaco, né, que é aquilo que a gente comentou lá no início, que débito cardíaco e resistência vascular periférica. Se você reduzir esses dois, você vai reduzir a pressão arterial. E se você reduzir a frequência, você vai reduzir o débito cardíaco, que também vai reduzir a pressão arterial. Possui toxicidade também, como o cansaço mental persistente e diminuição da concentração mental, pesadelos, depressão mental. Um outro é a clonidina, é o uso oral ou injetável, meia-vida de 8 a 12 horas, ele é lipossolúvel, então ele penetra no cérebro rapidamente. Sua farmacodinâmica é diminuir o débito cardíaco devido à frequência cardíaca diminuída e relaxamento dos vasos de capacitância, então redução da resistência vascular periférica. Possui toxicidade também, então ressecamento da boca, sedação e depressão. Temos a guanetidina, a farmacocinética uso oral, metabolizado no fígado, meia-vida longa, 5 dias, efeito máximo de 1 a 2 semanas. A sua farmacodinâmica, ele impede a liberação de norepinefrina nos neurônios simpáticos pós-ganglionares, e a norepinefrina, ela é um neurotransmissor envolvido na ativação direta do sistema nervoso autônomo simpático. Então, se você você impede a liberação dela, você não tem a atividade correta, normal dos neurônios simpáticos. Tem toxicidade também, hipotensão postural sintomática, hipotensão associada ao exercício, pode reduzir fluxo sanguíneo ao coração e cérebro, diarreia e ejaculação tardia. A reserpina, uso oral, meia-vida de 24 a 48 horas. A farmacodinâmica dela leva à depressão de norepinefrina, dopamina e serotonina, então a mesma ideia ali, né? Então ele inibe a transmissão do impulso nervoso dos neurônios simpáticos, então você tem a redução dessa atividade. Tem toxicidade também, né? Sedação, cansaço, depressão, diarreia e cólicas. E o propranolol, uso oral, meia-vida de 3 a 5 horas, farmacodinâmica dele bloqueia os efeitos estimulantes, né? Os agonistas dos neurotransmissores simpáticos, também então impede essa atividade simpática, pois ele compete pela ligação dos receptores beta. E, então, com isso, diminui a frequência cardíaca, que diminui o débito cardíaco, que diminui a pressão arterial. E ele também ele também faz a inibição da liberação de renina pelos rins, que também comentei lá que vai influenciar na pressão no final, né, pela angiotensina e até chegar na pressão arterial. Possui toxicidade também, infarto do miocárdio e o síndrome de abstinência. Aqui só uma imagem que eu trouxe para vocês recapitularem, né, isso. Então, a gente tem aqui o propanolol, é um não seletivo bloqueador de beta-1 e 2. Com isso, a gente tem uma diminuição da frequência, que vai gerar uma diminuição do débito cardíaco, que vai diminuir a pressão arterial, né? Que pela equação aqui, né, está relacionado com o débito cardíaco. E também tem uma diminuição da renina, que vai diminuir a resistência periférica, que vai diminuir a pressão arterial, que também está relacionado aqui diretamente com essa pressão, né?
Temos a prazosina, que ela de uso oral, meia-vida de 3 a 4 horas. Sua farmacodinâmica é bloquear os receptores alfa com adrenérgicos. Então, eles causam uma vasodilatação e reduzem a resistência vascular periférica. Possui toxicidade também. Pode produzir queda abrupta de pressão arterial após a primeira dose. Então, tem que tomar muito cuidado quando for iniciar o tratamento. Pode causar tonteiras, palpitações, cefaleias e cansaço. Então, assim, uma imagem só para vocês terem essa noção. Então, a gente tem aqui os receptores, né? Alfa-1, aqui também tem os betas, beta-1 e beta-2, a norepinefrina. Então, se você tem aqui o bloqueio dos receptores, você não tem a passagem do estímulo, né, para os pós-sinápticos, então você tem a inibição da atividade simpática. Isso vai ocasionar uma diminuição na pressão arterial. Agora, falando dos vasodilatadores, esses aqui acabam sendo um pouco mais óbvios, né? Porque se você está com uma pressão aumentada, você tem que, né? Você pode, né, no caso, aumentar, né? Dilatar os vasos para que essa pressão diminua. Nesse caso, os fármacos eles vão diretamente nesse mecanismo de ação. Então, eles atuam diretamente sobre a musculatura da parede vascular, promovendo esse relaxamento muscular, com consequência vasodilatação e redução da resistência vascular periférica. Então, eles relaxam o músculo e diminuem a resistência periférica. Existem 3 classes, né? A gente tem ali a hidralazina e o minoxidil, que são vasodilatadores orais, terapia ambulatória e longo prazo. O nitropruseto e o diazóxido e a fenodopan, que são vasodilatadores parentais, emergências hipertensivas, e os bloqueadores de canais de cálcio, que são utilizados em ambas as situações. Então, vamos começar pela hidralazina. Ela é oral ou injetável, uso oral ou injetável. Ela é bem absorvida e rapidamente metabolizada pelo fígado durante a primeira passagem e possui uma meia-vida de 1,5 a 3 horas. Sua farmacodinâmica, elas dilatam as arteríolas, mas não as veias, e ela ativa a glutamilato ciclase. E com essa ativação, ela aumenta o GMP cíclico, e isso vai ocasionar um relaxamento. E a sua toxicidade é a cefaleia, a náusea, anorexia, palpitações, sudorese e rubor. E para facilitar ainda mais o entendimento, eu trouxe aqui né, o caminho né, bioquímico. Então, a gente tem aqui as células endoteliais, o óxido nítrico. O óxido nítrico vai estimular o granulato ciclase, que vai estimular, né, o desenvolvimento do GMP cíclico, que no final vai relaxar a musculatura lisa e a vasodilatação. E esse fármaco ele atua exatamente aqui no granulato, que vai gerar um aumento do GMP cíclico. O minoxidil, ele tem o uso oral, meia-vida de 4 horas. Como ele está associado à estimulação simpática, né, reflexo de retenção de sódio e líquidos, eles devem ser usados com a combinação de beta-bloqueadores e diuréticos de alça. Então, nesse caso aqui, a utilização de outros fármacos já é indispensável. A sua farmacodinâmica, eles abrem os canais de potássio, e com essa abertura de canais de potássio, ele faz com que a membrana, no potencial de repouso, ele se mantenha, né, no potencial de repouso. Então, você vai ter uma dificuldade maior para que o potencial de ação ocorra e seja conduzido. Ele tem um efeito vasodilatador direto, e os seus reflexos simpáticos, mediados pelos baroreceptores secundários, eles aumentam a frequência cardíaca e a contratividade miocárdica. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de combinar com outros fármacos. Sua toxicidade, ele pode ocasionar taquicardia, palpitação, angina e edema, cefaleia, sudorese e o hirsutismo. Esse hirsutismo aqui, inclusive, esse minoxidil, provavelmente quando eu falei, vocês já lembraram logo né, de barba, né, de cabelo. E por ele ter essa questão, né, de ter um mau crescimento de pelos, acabou que ele é muito conhecido por isso, por ter esse mecanismo, essa ação, né, essa indicação para mais estético, às vezes, do que próprias outras indicações, né, de calvície e barba. Agora, falando do nitropruseto de sódio, ele é via endovenosa, ele dilata as artérias e as veias, então isso faz com que diminua a resistência vascular periférica e o retorno venoso. E ele também ativa a guanilociclase. E ele pode ativar essa guanilociclase tanto pela liberação de óxido nítrico ou pela própria estimulação
direta da enzima. E a toxicidade, tem a alcalose metabólica, arritmias, hipotensão excessiva e a morte. Então, novamente, aqui eu trouxe essa imagem, então ele pode ser ou aumentando aqui o óxido nítrico, ou aumentando a atividade do guanilato ciclase, que vai, no final, ocasionar um aumento de GMP cíclico e a vasodilatação. O diazóxido, uso injetável ou oral, meia-vida 24 horas, efeito rápido, ele tem de 5 minutos, e ele persiste em cerca de 4 a 12 horas. A farmacodinâmica, né, ele abre os canais de potássio também, então estabiliza a membrana no potencial de repouso e dificulta a contração. E a toxicidade é a hipotensão excessiva, podendo induzir um AVC ou infarto de miocárdio, e pode induzir a hiperglicemia. Agora, falando do fenodolpan, infusão intravenosa contínua, meia-vida de 10 minutos, por isso que contínuo. Vasodilatador arteriolar periférico, então ele é um agonista do receptor de dopamina, D1, que vai estar relacionado com essa vasodilatação. A sua toxicidade taquicardia reflexa, cefaleia e rubor. Não deve ser usado em pacientes com glaucoma e aumenta a pressão intraocular, depois aumenta a pressão intraocular. Outra classe são os bloqueadores de canais de cálcio. A gente tem, então, ali, por exemplo, alguns fármacos como verapamil, anlodipino, nifedipino, diltiazem, e eles são um bloqueador de cálcio, né? O nome já diz, eles bloqueiam os canais de cálcio. Então, eles reduzem a entrada de cálcio nas células vasculares e cardíacas, então isso reduz a concentração intracelular de cálcio, e essa redução de concentração vai, consequentemente, ocasionar um relaxamento e uma vasodilatação do músculo liso arterial. E ele também vai reduzir a contratilidade do miocárdio. Possui alguns efeitos adversos, como dor de cabeça, inchaço no tornozelo, palpitação, tontura, tosses e falta de ar. E, por fim, a gente tem os agentes que bloqueiam a produção ou a ação da angiotensina 2, que também eu mostrei lá no início da aula, aquele esquema que a gente agora está passando para o sistema abaixo. Então, a gente tem aqui os inibidores de enzima conversora de angiotensina, né, que é o ECA, então os IECAs, né, que são os inibidores de ECA, e os bloqueadores do receptor AT1, que são os receptores da angiotensina 2. Então, a gente tem aqui renina, que tem a angiotensina 1, a gente tem a enzima que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, e aí a gente tem os receptores de angiotensina 2 e vai ocasionar a vasoconstrição. Mas no nosso caso a gente quer a vasodilatação. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter algum bloqueio em algum determinado momento. Então, a gente pode ter, por exemplo, o bloqueio da enzima que converte a angiotensina 1 para a angiotensina 2, então nada disso aqui vai ocorrer. Ou então, né, a inibição, né, da enzima, ou então o bloqueio dos receptores, que também não vai ocasionar a vasoconstrição, e no final, nos dois casos, teria a vasodilatação. Então, alguns inibidores de ECA, que, por exemplo, a gente tem o captopril, o enalapril, que vai se transformar em enalaprilat, e a gente também tem alguns profármacos, né, que são administrados na sua forma inativa, mas eles são ativados por biotransformação. Então, a gente tem ali a lisinopril, benazepril, fosinopril, moexipril, peridopril, quanidapril, são aquelas terminações em -il também, né? A sua fármaca, eu peguei aqui como exemplo o captopril, né? Então, a gente vai falar sobre ele, a gente não vai comentar sobre todos esses, mas que todos têm essa mesma farmacodinâmica, né? Então, eu peguei o captopril como exemplo. Ele é via oral, tem uma meia-vida de 2,2 horas, possui toxicidade pela alteração do paladar, enxatemas cutâneos e alérgicos, febre medicamentosa, insuficiência renal aguda e tosse seca. Inclusive, um dos grandes problemas do captopril, né, que as pessoas relatam, é realmente a tosse seca. E aqui eu também trouxe o captopril porque eu acabo tendo um pouco de influência nele, porque esse cara aqui, esse pesquisador, felizmente ele já faleceu em 2016, mas o nome dele é Sérgio Ferreira. Ele era um professor da USP, se eu não me engano, e ele foi ele desenvolveu, né, o captopril. Ele, a partir da peçonha da Brotus jararaca, que é esse animal aqui,
ele descobriu, né, o composto que inibia, né, o ECA, e ele foi né, o pesquisador que iniciou esse estudo para que o captopril estivesse até hoje aí no mercado. Então, assim, é um estudo brasileiro, de um pesquisador brasileiro, então é de extrema importância para a gente, né, para a gente da pesquisa. E, além disso, é mais ou menos o que eu faço na minha pesquisa, né? A gente trabalha com o escorpião, mas a gente tenta estudar a peçonha do escorpião visando buscar fármacos, né, futuramente. Logicamente, a gente sabe que tem um processo muito longo em cima disso, mas a gente sempre tem que começar com a ciência básica, né? E foi como esse pesquisador, né, Sérgio Ferreira, infelizmente já falecido, começou. Então, captopril, quando vocês forem ver lá na farmácia, agora vocês não sabiam, agora vocês sabem que é um remédio iniciado aqui no Brasil. E além, né, dos inibidores de ECA, a gente tem os bloqueadores de receptor AT1, como a losartana, a valsartana, o caldesartana, a eprosartana, os que terminam em ano. E aí eu peguei um exemplo também, para não ficar repetitivo, a losartana. Então, a gente tem como uma farmacocinética via oral, né, vida de 3 a 4 horas. A toxicidade altera o paladar, exatemas cutâneos alérgicos, febre medicamentosa, insuficiência renal aguda, tosse seca e angioedema. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês aí pela né, presença, mesmo que assíncrona. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem me mandar. Peço desculpa aí por algum erro de algum nome aí, que esses nomes acabam sendo um pouco complexos, mas eu preferi, inclusive, deixar tudo bem escrito para facilitar o estudo de vocês também. E qualquer dúvida, podem me mandar. E até a próxima aula. Obrigado.